Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia para todos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para estarmos orando. Iniciando mais uma escola bíblica dominical. Quero também cumprimentar a todos que estão nos assistindo através das redes sociais com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E vamos orar para que Deus possa mais uma vez se manifestar como Ele sempre tem se manifestado e tem feito coisas grandes para a glória de Deus. Amém? Bendito e eterno Deus, maravilhoso Pai. Ó Deus, mais uma vez te rogamos, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui em Teu santuário, onde queremos te dar graça, Senhor, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Queremos te dar graça, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Senhor. Ó Deus, se estamos aqui é porque temos consciência, Senhor, que foi o Senhor que nos trouxeste para cá, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Muitos, Senhor, escolheram ficar em seu aconchego, mas nós conseguimos chegar até aqui, Senhor. Cada um de nós que chegamos aqui, Senhor, foi porque o Senhor nos trouxeste. E se trouxeste cada um de nós, veio cada um de nós, chegamos aqui com um propósito, Deus, de no mínimo ouvir a Tua voz. Deus, hoje é manhã de restauração, de milagres, Senhor, de manifestação do Teu poder. Tu fala assim, Senhor, como Tu quiser, Senhor. Tu fala conosco de forma que apraz, de forma que irá se nos alegrar com a Tua presença e com a Tua glória. Usa Teu filho, Teu servo que irá se ministrar a Tua aula. Usa, Senhor, todo aquele que tiver oportunidade para pegar neste microfone. Ó Deus, nesta manhã repreende todo o mal, Senhor. Todo espírito que não te louva, que possa bater em retirada, que a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade possa estar em nosso meio. Ó Pai, Tu sabes que nós ansiamos pela Tua presença, Pai, porque reconhecemos que não há nada melhor do que sentir a Tua presença. Este lugar é um lugar separado e escolhido para Ti, Senhor, e que Tu venha, Senhor, nesta manhã, meu Deus, derramada a Tua presença, Pai, pois eu já me alegro porque eu sinto a mesma em nosso meio. Pai, abençoa Teus filhos, Deus. Eu não sei como eles passaram a noite, Jesus, mas Tu sabe o vazio, Senhor, e as noites que eles têm atravessado. Nesta manhã, Pai, Tu fala com eles, Pai, e alegra o vosso coração, Deus, que eles possam, Papai amado, que eles possam despertar cada vez mais para Te buscar, que eles possam entender que nem sempre as dificuldades podem tirar o vosso sono, mas o Senhor que tira o sono de crente para falar com o Senhor, pelas madrugadas. Pai amado e santo, eu Te louvo e Te agradeço nesta manhã, porque eu sei que Tu estás confirmando mais uma vez essa EBD, com a Tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai. Eu só tenho aqui a Te dizer muito obrigado. Continua conosco. Assim eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, podemos assentar. E eu quero pedir aos jovens que já estão aqui no templo, que possam assim seguir o pastor Gustavo, para que eles possam estar assim aprendendo a palavra do Senhor na aula dos jovens, né? Com o pastor Gustavo. E todo aquele que chegar, possa segui-lo também. Presbítero Paulo, é com você agora, em nome de Jesus. Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa. Vamos dar continuidade à aula que nós iniciamos na semana passada, a lição número 16. Jesus e suas últimas orações. Temos muito que aprender. Mesmo que os feitos de Jesus são incomparáveis, mas precisamos estar analisando, porque mesmo que são incomparáveis, mas eles podem ser imitáveis. Amém? Se a gente se deparar analisando esta palavra, incomparáveis, a gente pode cair na fraqueza, dizer, não, então
Eu não vou precisar imitar, eu não vou precisar tentar copiar, porque não tem como comparar os feitos de Jesus. Mas a gente vai ver que eles são imitáveis. E aí a gente lembra de Paulo, né? Quando Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Então vamos aprender mais um pouco nesta manhã com esses feitos de Jesus, esses últimos momentos, quando Jesus vai até o Getsemane e depois caminha rumo à cruz. É um texto que está baseado toda essa história. Queria que os irmãos acompanhassem, abrindo a Bíblia, Mateus 26. Do 36 ao 46. Mateus 26, do 36 ao 46, diz assim: Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Toda a nossa lição, a nossa aula está inserida nesse texto. Nós começamos a aula passada e já falamos aqui pelo nosso professor, o evangelista Bruno, o significado daquele local onde Jesus levou os seus amigos para orar. Diz assim: o Senhor estava no Getsemane, palavra de origem aramaica, que literalmente quer dizer largar de azeite, pois era o nome que os judeus davam a um aparelho usado para espremer azeitonas para fazer o azeite. E era o nome de um jardim, ou pomar de oliveiras, que ficava a leste de Jerusalém. Ali Jesus viveu momentos de intensa e imensa agonia, tanto que o seu suor tornou como gotas de sangue. Lucas nos narra isto aí. Então, naquele momento que Jesus convida seus amigos para irem ao Getsemane, ele estava como aquela prensa moe aquelas azeitonas para transformá-las em azeite. Naquele momento, Jesus estava sendo moído, esmagado. Ele entra em conflito naquele momento que nós vemos que mesmo Jesus,
com as suas duas naturezas. Como nós sabemos, Jesus tem a sua natureza humana e também a sua natureza celestial. Ali, naquele dia, naquele momento, Jesus entra em conflito. E nós podemos ver que ele, com a sua natureza humana, ali é o verdadeiro sentido da sua oração. Por quê? Ele sabia o que esperava, que a cruz o esperava. Ele leva os seus amigos, convida seus amigos para aquele local. Pedro, Tiago e João. Em meio a 12 apóstolos, ele chama 3, que era mais próximo deles. Amém? Mas eu quero dizer para você nessa noite, Jesus chamou os 3 amigos, mas ele não foi pedir conselhos. Uma grande lição para a gente nesta manhã. Jesus chamou Pedro, Tiago e João porque estava precisando de apoio. Amém? Apoio. E ele chamou, olha, eu quero que vocês orem e velem, vigiem comigo. Nós cristãos, e muitas vezes líderes, nós muitas vezes cometemos fraquezas, porque nós sabemos muitas vezes o propósito de Deus nas nossas vidas. Mas ao invés da gente procurar ajuda no sentido de, vamos dizer que eu esteja precisando de ajuda, esteja em algum conflito, passando algum problema, ao invés de eu procurar o pastor Fábio, o irmão Valéry, o irmão Anderson, tipo, estou precisando de ajuda, estou precisando do apoio de vocês. Eu quero que vocês orem comigo, que vocês me ajudem em oração. Nós, os seguidores de Cristo, cometemos uma falha. Muitas vezes a gente sabe o propósito de Deus na nossa vida. E ao invés da gente pedir só apoio em oração, a gente quer conselhos. Já perceberam isso? A gente expõe nossa situação e amém, glória a Deus. Quando a gente procura algumas pessoas para nos ajudar, é porque a gente confia. Por isso que temos que ter muito cuidado. Nossos amigos, nós como cristãos, podem ser todos irmãos da igreja. Podemos buscar amizade nos irmãos da igreja, na nossa família, em alguns colegas de trabalho, amém. Mas tem um grupo seleto que precisamos ter, os amigos íntimos, amém? Até Jesus tinha seus amigos íntimos. E quando a gente busca, quando a gente procura esses amigos, eles além de amigos são íntimos, aí a gente pode confessar. Mas confessar, como Jesus confessou aqui no Getsemane. Confessar, porque muitas pessoas chegam para a gente e dizem, irmão, ore por mim. Irmão, quase que eu não oro quando a pessoa fala isso. Orar, por quê? Às vezes, quando as pessoas dizem o propósito de oração, você diz, misericórdia. Nós precisamos saber por que orar pelo irmão Anderson. Se ele não me confessa, talvez ele não veja em mim um amigo íntimo. Eu vou só apresentar a ele. Senhor, o irmão Anderson pediu oração. Eu te apresento. Mas é diferente quando a gente tem os amigos íntimos e a gente senta, a gente diz que precisa conversar, a gente confia, a gente senta,
A gente expõe nosso caso. Mas, meus irmãos, nunca para pedir conselho. Quando a gente sabe a direção de Deus, a gente precisa chamar os nossos amigos para pedir apoio. Jesus sabia aqui no Getsemane o que ele precisava fazer. Ele não perguntou a Pedro, nem a Tiago, nem a João: eu sigo para aquela cruz? Eu continuo minha caminhada? Não. Ele tinha certeza. Ele tinha convicção do propósito de Deus na vida dele. Mesmo que a sua natureza humana entrou em conflito naquele momento, ele foi orar. Ele foi pedir ao Pai para, se possível, não beber aquele cálice. Se possível, não seguir aquela trajetória. Ele chegou a confessar a seus amigos: a minha alma está em agonia. Eu estou vivendo momentos de tormento. Ele confessou, mesmo como mestre. E aqui tem uma palavra para nós, os líderes, como temos muitos líderes aqui nesta noite. Nós precisamos buscar nossos amigos. Precisamos confessar, e é lógico, os amigos íntimos, aqueles que já foi passado por um crivo, e a gente sabe que a gente pode desabafar, conversar, e amanhã nossa vida não está numa página de jornal. Precisamos escolher nossos líderes, mas nossos amigos íntimos. Mas nós, os líderes, temos problemas com isso. Amém? Temos problemas. Não sei se vocês têm, mas nós temos dificuldade. Nós líderes, principalmente líder evangélico, líder cristão, porque a gente passa muitas informações, muitos ensinos para os liderados. E aí, de repente, a gente entra em um momento de conflito. E quando a gente olha, geralmente, aqueles que a gente precisa buscar, é um, dois dos nossos liderados. Geralmente são nossos amigos íntimos. E aí a gente fica em um outro conflito. Como que eu vou mostrar a minha fraqueza? Como que eu vou confessar meu conflito para um liderado? Como assim, irmão Paulo? O medo de perdermos nossa autoridade. O que o liderado, o que o meu amigo, o meu irmão da igreja, que eu sou líder, não é só o pastor. São líderes de qualquer departamento. Confessar para um liderado que está vivendo um momento de conflito. E olha que nem sempre é exemplo, nem sempre a gente vive o que Jesus viveu. É aí que fica mais difícil. Quando a gente tem convicção do que Deus tem na nossa vida, a gente sabe que a gente só precisa se render ao que Deus quer. Amém? Aí a gente precisa buscar amigos íntimos para nos fortalecer com oração. E quando a gente não tem convicção do que Deus quer realmente com a gente, aí sim, precisamos buscar os nossos amigos íntimos e muitas vezes os liderados e abrir o coração e expor nossa dificuldade, nosso conflito. Mas aí a gente vive outra dificuldade, é um liderado. O que é que ele vai achar de mim? Eu sou líder e eu não estou tendo capacidade de resolver essa situação na minha vida. Nós caímos na fraqueza de imaginar que perderemos o respeito, perderemos a nossa capacidade de continuar como líder. E muitas vezes, o líder, o pastor, ele vive um conflito muito mais forte. E nós vimos muitos tirando até a sua vida
Porque não vê, olha para um lado, olha para outro. E olhe que muitas vezes a culpa, se é que podemos falar assim, é da própria igreja. Porque quer colocar no seu líder, no seu pastor, uma condição de herói. Nosso pastor não pode ter esses conflitos. A gente quer colocar o líder como um herói. E quando ele recebe essa patente, fica muito mais difícil. É por isso que eu nunca esqueço, quando eu estava nos meus primeiros dias nesse ministério, e eu vi o nosso pastor Veiga dizendo, confessando, lá no batismo, primeiro batismo, primeiros dias que eu estava, e ele disse, no momento que os irmãos estavam saindo das águas, e ele deu uma palavra, meus irmãos, falou quanto tempo ele já era crente, mas ele disse, eu preciso vigiar, porque eu posso cair em tentação a qualquer momento se eu não estiver vigiando. Aquilo para mim foi maravilhoso. Eu fiquei maravilhado. Por quê, irmão? Porque eu cresci em meio a líderes, heróis, super-heróis, que nunca poderia falar isso no microfone público, que poderia cair. E é isso que a igreja começa a cobrar dos seus líderes, cobra do seu pastor, coloca ele numa posição do pedestral. O senhor não pode ter fraquezas, o senhor não pode ter conflitos. Coloca o pastor como um herói. E agora eu louvo a Deus mais uma vez. Quem quiser acrescentar algo, tiver alguma dúvida, pode participar da aula. Amém. Irmãos, a paz. Já que envolve liderança, a gente tem que mostrar, né, a humildade e colocar em prática. Eu lembro que, há uns 2 anos atrás, teve um casal que começou a nos visitar. E tudo aqui é honra e glória para Jesus, irmãos. Não quero me exaltar de jeito nenhum. E era um dia de Santa Ceia. E por conta de algumas coisas lá em casa, umas correrias, dia de domingo é muita correria, eu terminei se desentendendo com minha esposa. E eu vim embora na frente na minha motinha. E eu não tenho vergonha de expor não, irmão. E começou aquele culto de Santa Ceia. Depois foi que caiu a ficha em mim, de caramba, eu estou no culto de Santa Ceia. Como é que eu vou cear se eu sair de casa brigar com minha esposa? E agora? Jesus dos crentes, o que é que eu faço? E Deus começou a me incomodar, eu digo, eu vou pedir perdão. Eu pedi perdão, não sei se os irmãos lembram, faz muito tempo. No púlpito, na hora que eu fui para abrir a oportunidade para alguém que queria se reconciliar com Deus, eu pedi perdão. Eu disse, eu quero começar por mim. Eu quero pedir perdão à minha esposa, porque a gente discutiu antes de vir para cá. Foi na outra igreja, eu pedi perdão, né? E naquele momento foi um momento que Deus chegou assim, sabe, no culto de forma tremenda. E foi uma bênção o culto para a glória do Senhor. Quando terminou, uma pessoa me procurou. Disse, pastor Fábio, o senhor tem quase 20 anos de crente. Eu nunca vi um pastor pedir um perdão à esposa, publicamente. Ou seja, eu ia perder minha bênção, eu ia cear em pecado, porque eu não podia mostrar para as pessoas que eu estava, vou dizer, em pecado, eu estava, né, em atrito com minha esposa, porque eu não tinha que mostrar que eu sou o ultra pastor, né, o sumo pastor, que não posso errar. Certa feita eu assisti um vídeo muito interessante, que é para líderes. E esse pastor pregava sobre tirar a capa. Né? Pastor muito renomado, ele pregando e dizia que pastor também é alma, um líder também é alma. E ele falava que naquelas épocas da Bíblia Sagrada,
Naqueles tempos, as guerras duravam 10, 20, 30 anos. E muitos soldados, quando iam para aquela guerra, não voltavam vivos. E outros, quando voltavam feridos, né? Com aquela capa, com aquela couraça da justiça. Muitos, quando tiravam aquela couraça da justiça, porque tinham que ficar com ela para se proteger, o que acontecia? Morriam com infecções, com sangramentos. Mas aqueles que tiravam, se tratavam, tinham condição de continuar vivos, mas outros não, morriam. Mas decidiam tirar quando chegavam em casa. Né? O que é que ele falava? Dizia, olha só, chegou o momento de você tirar a sua capa, tirar essa couraça da justiça e se tratar. E não querer passar para as pessoas que você é uma pessoa que está tudo bem. Não, você tem que reconhecer que você precisa dialogar, conversar, se tratar. Ser tratado, essa é a palavra mais certa. É por isso que os irmãos sabem muito bem disso, que eu gosto de conversar, irmãos. Eu tenho umas pessoas que eu sei que eu posso desabafar, expor meus pensamentos, né? E pedir opinião. Porque eu sei que eu posso cair hoje. Posso cair amanhã. Pastor, você está dizendo que você é fraco? Eu sou, irmão. Eu não sou super-homem, não. Jesus falou, no texto aí, o presbítero acabou de ler. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Era da vontade de Deus, se ele passar aquele cálice? Não, ele tinha que passar por aquilo. Não podia livrar ele daquilo. Então, irmãos, que a gente possa, a cada dia, assim como eu separei um texto aqui, Marcos capítulo 2, verso 7, aqueles 4 homens que pegaram um leproso e levaram até Jesus. Chegando lá naquela casa, estava totalmente a casa rodeada de gente, uma multidão. Subiram no telhado da casa, abriram um buraquinho lá e desceram ele com a corda em cima da maca. Para quê? Para ser curado. Jesus ficou admirado com a fé daqueles homens. Então, que nós possamos a cada dia procurar pessoas que nós possamos confiar, dialogar, acreditar em nossos sonhos. Né? Não como você falou, pessoas que você fale e ela vai expor sua vida para Deus e o mundo. Amém? Pode continuar. Você tem seu grupo seleto? Você tem seus amigos íntimos? Ou pelo menos um amigo? Nem que seja um que naquele momento difícil você possa ligar na madrugada, a hora que for. Você tem pelo menos um amigo íntimo? Jesus, em meio a tantos discípulos, em meio a 12 apóstolos, mas ele tinha 3. Que nessa hora, como no Getsemane, ele chamou. Vamos, estou precisando de apoio. Estamos conversando sobre o primeiro tópico, que fala sobre solidão, medo e tentação. E o primeiro subtópico, que fala, tem assim o texto: ficai aqui e vigiai comigo. Ele desejou ansiosamente a companhia de seus discípulos. Tristeza e angústia dominava o coração do mestre. Não ficou com medo de ser mal interpretado pelos discípulos, como se eles pudessem dizer: mas o Senhor, que expeliu demônios, curou enfermos, ressuscitou mortos, acalmou tempestade, agora está com medo? Ao abrir seu coração para Pedro, Tiago e João, não temeu que isso diminuísse sua divindade, nem, eu acrescento, a sua autoridade. Que é outro medo que o líder tem. É um medo. Como fica a minha autoridade perante esse meu amigo, que ele é meu liderado? Porque a gente viu passagens de que Pedro teve medo. E agora? Como confessar para Pedro, para Tiago e João, que ele estava com medo? Mas, irmãos, é o que o texto nos fala. Por isso que ele foi orar ao Pai. Se possível, afasta de mim, Pai, esse cálice. Ele sabia o que ele ia passar. Humanamente falando, era praticamente impossível. Mas ele passou. Por mim e por você. E nós
como seguidores dele. Precisamos imitar o mestre. Quando você tiver com um conflito, procure amigos. Se ele é íntimo à altura, desabafe. Peça ajuda. Se você não puder contar, que às vezes você não pode nem contar tantos detalhes, mas fale o que você puder. Jesus não detalhou aqui para Pedro, Tiago e João. Amém? Nós fizemos a leitura do texto. Em nenhum momento ele precisou dizer: Pedro, eu estou com medo de não suportar aquela cruz. Ele não precisou detalhar. Mas ele chamou os amigos íntimos e disse: minha alma está em conflito, em agonia. E quando ele desceu ali do Getsemane pela terceira vez, como Lucas narra, que ele suou gotículas de sangue, que chegou ao ponto de ficar melado de sangue, o sangue derramado no chão, com certeza que as suas roupas também ficaram meladas. E ele não teve problema de descer e encontrar os amigos dele. Eles perguntaram: mas o que foi isso, Jesus? Ele não teve nenhum problema. A Bíblia não narra que ele detalhou o que ele passou, mas a gente vê no texto que ele não teve problema de desabafar, mesmo sem muitos detalhes, dele desabafar com os amigos dele. Amém? Então, que a gente possa sair daqui dessa manhã fortalecido, com o exemplo de Jesus. Não importa o seu nível, o seu grau de liderança, o que importa é que você tenha pessoas que seja de confiança, para nesse momento, algum momento de conflito, você possa chegar e conversar com ela. Vamos seguir mais um pouco no nosso segundo subponto, que fala assim: alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa nesse primeiro subponto? Ficai aqui, vigiai comigo. Amém? Você pode ter, precisa ficar no nosso entendimento. Você pode ter amigos que você possa só ligar e pedir oração. Mas que nós tenhamos amigos que a gente possa desabafar. Não para pedir conselhos quando a gente tem convicção do que Deus tem na nossa vida, amém? Porque tem momentos que a gente fica em dúvida. Aí nesse momento, se a gente tem amigos íntimos, a gente pode falar. Porque a gente sabe a intimidade. A gente sabe o compromisso que a outra pessoa tem com Deus e com a nossa amizade. Como o nosso pastor falou aqui, muitas vezes a gente nem precisa desabafar exatamente o quê. Mas a gente pode, se amigo, compreende. Se amigo, quando a gente liga, a gente manda uma mensagem assim: meu irmão, minha irmã, eu preciso encontrar o irmão. Eu preciso encontrar a irmã. Amém? As irmãs se encontram, os irmãos se encontram. E aí você sabe se pode ou não desabafar. Se deve ou não. Permita. Amém. Mas às vezes, é como eu acabei de falar para você aqui, nem sempre os amigos vão alcançar a dimensão espiritual que você está vivendo, entendeu? É isso que eu quis falar. Porque você vê que Jó, os amigos de Jó vieram o quê? Interrogar Jó. Jó, confessa teus pecados logo. O que foi que aconteceu? Porque no entendimento deles, eles sabiam, eles tinham a certeza que Jó era um fiel a Deus. Mas quando viram Jó passar por aquilo, né, todo aquele processo, eles não tinham entendimento que era Deus provando Jó. Então eles
entendia o quê? Que era Jó sofrendo por algum pecado. Então, às vezes, nem sempre, esse é o porém. Os amigos não vão... a Bíblia diz que é amigo, não foi conhecido. Os amigos não vão alcançar, né, aquela espiritualidade que você está vivendo no momento. Não tem um entendimento que você está passando por um processo de Deus. Esse é o porém também. Glória a Deus. O segundo subponto fala, meu Pai, se possível. A expressão se possível mostra-nos que Jesus estava tentando, ou melhor, sendo tentado. Se Jesus foi tentado, imagine eu e você. A evitar a cruz, que aqui ele chama de cálice, em Lucas 12,50, chama de batismo. O cálice aqui significa a porção ou experiência pela qual ele vai passar. É comparável a um cálice que Deus apresenta a alguém para beber. O conteúdo do cálice para Jesus é o sofrimento e a morte. A luta que se travava dentro do Senhor era fazer a vontade do Pai, ou a sua própria. Esse é um dos pontos fortes. É aí que muitas vezes, ou sempre, difícil a gente generalizar, onde a gente precisa de ajuda. É no momento que a gente tem certeza, a convicção, Jesus tinha certeza da trajetória que ele tinha que seguir. Mas ele tinha a opção de seguir os planos, projetos do Pai, ou de seguir a sua vontade. É aí que onde eu falei no primeiro subponto, quando você chama uns amigos, mas não vá querendo um apoio, um pretexto para não fazer a vontade do Pai. Vá pedir ajuda para você se fortalecer, para você fazer a vontade do Pai. Porque tem pessoas que podem te procurar, me procurar, para pedir ajuda, para desviar o sentido dos projetos do Senhor. E aí é perigoso para mim e para você. Ceder, dar esse apoio. Quando uma pessoa chega para mim e para você, e diz, irmão, ore por mim. Mesmo próximo, mas não confessa. Irmão, estou passando lutas, ore por mim. É uma coisa. Mas quando alguém nos procura e expõe o que está passando, confessa, expõe o que está passando, aí é diferente. Aí você entrou naquela luta também. Porque aquela pessoa vai estar esperando uma palavra de mim e de você. E olha a responsabilidade que passamos a ter. Imagine se Jesus tem chegado para Pedro. Ele não falou, não chegou para expor para Pedro. E Pedro chegou em um determinado momento, Senhor, não, o Senhor não vai para aquela cruz. Hã? Imagine se Jesus chegar para Pedro. Pedro, eu estou angustiado, Pedro, porque eu estou próximo, tá? Eu estou indo para aquela cruz. Imagine, ele não fez isso, ele não explicou, não expôs. E a gente viu em um determinado momento Pedro dizendo, não, Senhor, aquela cruz não. Meu irmão, é muita responsabilidade. Quando alguém nos procura, porque confia em mim e em você, e expõe aquele conflito, e está esperando uma palavra. É aí que você tem uma palavra naquele momento para dar para a pessoa, dê. Se você não tiver essa palavra, cale. Só diga, irmão, vamos orar. O irmão Valério. A paz do Senhor, meus irmãos. Às vezes nós passamos conflitos muito particulares e, sabiamente, como o presbítero aqui nos ensinou, às vezes a primeira pessoa que a gente escolhe para desabafar ou pedir conselho, às vezes é alguém da família, muito, muito próximo, né? Família mesmo, núcleo familiar. E, às vezes, aquela pessoa não está, digamos assim, tem até a boa intenção, mas
não carrega sobre si essa visão dessa responsabilidade espiritual e nos dá um conselho quando nós não temos convicção do que fazer, e o conselho nos direciona para um lado que não é a vontade do Senhor. E acho que essa palavra nesse dia, assim, ela falou forte comigo, experiências, e creio que nós estamos aprendendo isso hoje. A quem devemos realmente expor nosso problema a fundo, porque às vezes aquela pessoa que nós achamos que nos conhece muito, nos é íntimo, se nós expusermos muito o problema a fundo, ela pode trazer uma palavra que não é a vontade do Senhor. Então, Jesus ali, ele tinha os íntimos dele, né? Mas ele não expôs tudo, porque não à toa que o presbítero falou, Pedro, em outras oportunidades, quis tentar o próprio Jesus, né? Usado ali, né, pela ação do inimigo, e ele mesmo teve que repreender Pedro. Então, que nós aprendamos isso, né? De termos um cuidado, até que ponto nós vamos expor aquele problema que nós estamos passando, ainda que seja alguém muito próximo, a gente repute que é da família e tem a condição de nos dar o conselho adequado naquela hora. A paz do Senhor a todos. Só complementando o que ele está falando, assim, até uma experiência mesmo comigo. Eu, antigamente, tudo que eu precisava de alguma coisa, eu lançava nos grupos, né? Grupos de amigos, grupos de família, grupos de igreja. Ore por mim, estou passando por isso. Ore por não sei quem. Eu não faço mais isso, por quê? Porque, como vocês estão falando, nem todo mundo está naquele propósito. Então, eu escolho as pessoas certas para poder pedir oração, porque eu sei que vai estar ali orando por mim. E há momentos que acho que tem momento que o negócio é com a gente mesmo, né? Então nem sempre nós devemos, a gente e Deus, eu acho que nem sempre nós devemos tá pedindo oração ao outro, ore por mim. Eu digo isso por experiência própria, porque quando eu estava grávida de Daniel, eu estava com ameaça de aborto. E sempre eu pedi oração, mas teve um dia que eu acordei assim com muita cólica, e a cólica era sinal de aborto, a médica já tinha me falado. É uma cólica terrível, na madrugada, assim, bem cedo. A minha primeira intenção foi, liga para a Flávia, que é amiga, liga para o pastor Veiga, para a irmã Lu. E pensei nas pessoas assim próximas a mim. Aí veio no meu coração, assim, Deus falando, não, é você. Vai você orar, vai você. Então, assim, eu tenho crescido muito e aprendido muito com isso. Hoje, não que eu estou desprezando nenhum irmão, mas é importante, sim, a oração em conjunta, com certeza, principalmente quando aquele irmão luta por você. Mas é importante a gente aprender também que há momentos que a oração é a gente com Deus, Deus e a gente. Obrigada. Irmãos, é interessante que, assim como falou nossa irmã Luana, existem momentos que Deus permite a gente passar e quer que nós coloquemos a nossa fé em ação, né? A mesma coisa que a senhora falou aconteceu comigo também, só que não foi com a gestação, foi Samuel doente, a gente morava em Salgueiro na época, e Samuel com 40 graus de febre, e dava remédio e não passava de jeito nenhum. Aí eu disse, Sara, eu vou ligar para o pastor. Eu era presbítero. Aí quando eu peguei o telefone para ligar, aí Deus disse, eu te ungi, obreiro da minha casa. Você tem um óleo, você foi separado para fazer a obra. Ore você. Mas eu confesso naquela hora, eu digo, não, vou ligar para o pastor. Aí Sara foi e disse, rapaz, tu é presbítero, ora no menino. Eu digo, então eu vou orar. Mas eu fiz aquela oração, sabe, tão sem graça, sem acreditar que Deus estava ouvindo. Irmãos, e para a glória do Senhor, foi instantâneo. Samuel começou a baixar a febre naquele momento. E eu comecei a entender que em muitos casos tem que ser nós e Deus. Não é obrigado a estar compartilhando com pessoas. É momentos que nós temos que buscar o Senhor, conversar com Ele, entendeu? Então tem oportunidades que Deus nos dá para que o diálogo seja direto e não terceirizar. Amém? É nesse momento que eu creio que a gente pode buscar um irmão, uma irmã, para vir um reforço do céu.
Amém? E nesse momento, quando a gente acha que é a gente e Deus, que aqui era Jesus e Deus e o Pai. Ele podia ter subido só para o Getsemane, mas ele chamou aqueles amigos íntimos para dar um reforço, e ele descia cobrando. Nenhuma hora, vocês podem me apoiar em oração? É aqui o exemplo que a gente precisa seguir do mestre. Como nós falamos desde o primeiro ponto. Tem casos que a gente vai pedir só oração sem expor. Irmão, irmã, me apoie em oração. Eu estou numa luta. Eu estou numa causa. Porque o conflito que muitas vezes a gente sabe que tem que fazer. E a nossa natureza humana, perversa, muitas vezes não quer ceder para Jesus. E aí que a gente precisa buscar apoio espiritual. Não confessando, como a irmã Luana falou. Não confessando, mas pedindo apoio. Orem por mim, eu estou numa luta, eu estou numa causa. Quem sabe, mais na frente até a gente pode falar, depois da vitória. Mas nem sempre a gente pode confessar. Nem sempre a gente pode expor e deve expor, nem sempre. Mas pedir oração, a gente pode para os amigos íntimos. Irmão, eu não vou entrar em detalhe, mas eu estou numa luta. Eu estou numa batalha. Eu quero reforço. Ore por mim. Jesus fez isso com os discípulos. Os mais íntimos. Ele disse, minha alma está em conflito, em agonia. Ore por mim, me ajude. Amém? Os irmãos concordam com isso? Agora, tenho que tomar uma decisão. E agora? Eu sei que eu tenho que tomar uma decisão mediante a vontade de Deus, mas eu estou em dúvida. Quem eu vou procurar? Aí entra o caso do nosso obreiro Valéry. Eu preciso conversar. Eu preciso de um apoio através do diálogo para ver se Deus usa para me esclarecer mais, clarear, como a gente fala, a nossa mente. Aí precisamos ter cuidado, né, irmão Valéry? Porque tende a vir na nossa mente alguém da família, rápido. Porque muitas vezes a gente procura uma pessoa que vem em nossa mente logo uma capacidade intelectual, profissional, alguém bem-sucedido, seja na igreja, na família, colega de trabalho. Poxa, mas aquela pessoa tem um nível, mas não é esse nível que nós estamos precisando no conselho. Não é de pessoas que têm esse nível intelectual, esse nível financeiro, esse nível profissional. Não é isso. É um nível espiritual. Que Deus possa usar essa pessoa e que nós possamos também ser essa pessoa para ser usado por Deus. Como eu falei, a responsabilidade fica grande quando alguém nos procura e expõe o seu caso. Aí estamos envolvidos nessa situação agora. E a gente já sente de Deus o que falar? Fale. Com responsabilidade, fale. Se não sente de Deus, não queira ser super-herói. Se não sabe o que falar, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Vamos orar e Deus vai mostrar a solução. Não queira de você mesmo resolver. Porque o irmão lhe procurou, a irmã lhe procurou, porque confia em você, que Deus vai te usar. Porque a pessoa não está conseguindo direto no trono da glória ouvir a solução. Mas aquele irmão é irmão de oração. Aquela irmã é irmã que tem vida com Deus, tem intimidade. Eu não estou falando de profeta. Os irmãos têm alguma coisa a falar, irmão Valéry? Dá o microfone.
José, quando teve os primeiros sonhos dele, ele foi muito rápido, né, em exaltar, em colocar para fora os sonhos. Mas quando ele estava lá, injustamente preso, já tinha passado por esse processo de aprendizado, o copeiro, né, e o padeiro chegam a ele, e ele não atribui a si aquela qualidade que eles estavam falando. Não, eu vou contar a José, porque José, né, é o homem dos sonhos. Ele vai revelar. Ele disse, não, os sonhos não pertencem a Deus, então se pertencem ao Senhor, ele poderá revelar. Então, que sejamos como José, né, Daniel também, não atribuiu a si nenhuma capacidade, sim a Deus, e buscou primeiro em Deus o conselho, né, a palavra certa, que às vezes o que o presbítero falou é verdade. Por a gente ser uma referência naquilo que a pessoa está nos procurando, às vezes, eu até já comentei isso aqui com algum irmão da igreja, a gente vem e diz, não, isso aqui eu já sei. Não, eu não sei, porque quem sabe tudo é o Senhor é dono de tudo, né? Ele usa todas as situações, todos os ramos, tudo pertence a Ele. Então, que essa responsabilidade também esteja sobre nós como igreja, quando somos pedido conselho na família, em qualquer âmbito, né, no trabalho, que nós possamos glorificar o nome de Deus através até do que falamos. Eu vejo isso na história de José e Daniel como aprendizado para todos nós. Agradeço a oportunidade, meus irmãos. Então, meu pai, se possível, né, segundo o subtópico, podemos concluir dizendo assim, quando alguém te procurar você, a mim, como servo do Senhor, como serva do Senhor, é porque a pessoa está com conflito em relação à cruz que ele está carregando. Amém? Tem hora que essa cruz pesa tanto que a gente quer dar uma tiradinha dos nossos ombros. E olha a responsabilidade. É aí que alguém pode procurar a mim e a você, querendo tirar essa cruz dos ombros. E a gente tem que estar em sintonia com o céu, para entender, para perceber, para buscar ajuda junto com aquela pessoa e dar o conselho. Porque muitas vezes a gente vai dar uma palavra como aquela de Pedro. Não, Jesus, não vá para a cruz. Ou a gente vai dar uma palavra, não, irmão, você não merece isso. Não, irmão, você não pode passar por isso. E aí a gente está ajudando a pessoa a tirar a cruz dos ombros e ficar. Olha a responsabilidade. A gente precisa analisar junto com a pessoa que nos buscou, pedindo ajuda, para dizer, em outras palavras, irmão, irmã, é a tua cruz, é a vontade de Deus, continua, eu estou aqui para te ajudar, eu vou estar intercedendo, eu vou estar orando, mas não desista. Eu não acredito que é como o irmão está querendo, eu acredito que é assim e assim. Procura ser instrumento de Deus. É muito fácil para a gente dar uma palavra para tirar a cruz dos ombros do irmão que a gente ama. Ah, é muito fácil, irmão. Eita, como Pedro disse, não, mestre, o Senhor não, para aquela cruz, nunca. É muito fácil dar essa palavra. Difícil é dizer, Pedro ter chegado para Jesus e disse, Senhor, continua. Vai ser difícil, mas continua rumo o Gólgota. Aquela cruz está esperando o Senhor. Eu vou estar orando. Eita! Por isso que Jesus não desabafou. Quem deles ia dizer uma palavra dessa? E muitas vezes a gente fica em conflito. Quem a gente buscar? Quem a gente buscar para pedir apoio em oração? Mas quando a palavra vem do céu, de quem a gente busca ajuda, a gente sai com a cruz nas nossas costas, continua, e parece que ela ficou mais leve, irmão. Quando vem uma palavra de consciência que a gente precisa continuar caminhando com a cruz nas nossas costas, mas a ajuda do irmão, a ajuda da irmã é em oração. É uma palavra continua, irmão. A vitória está mais na frente.
continua, Jesus está permitindo que o irmão passe por isso, a irmã passe por isso, é porque Jesus acredita na tua vitória, e eu também acredito, continua, irmão, mas está doendo, é luta. Mas vem uma palavra para a gente continuar, e eu tenho certeza que a gente sai mais fortalecido para a gente carregar a nossa cruz, amém? Então, concluindo esse segundo subponto, tenham cuidado. Precisamos ter cuidado. Quando alguém busca em mim, busca em você, como servo, como serva do Senhor, uma palavra do céu. Quantas vezes a gente sabe que não pode desistir, mas estamos enfraquecidos. E Deus usa a mim e a você, usa uma pessoa para nos dar uma palavra para a gente continuar. E aquilo fica ali em segredo. E a gente sabe que a pessoa vai estar intercedendo. Meus amados, 11:05. Vamos só um leve comentário sobre o terceiro subponto, para ver se a gente fecha esse primeiro tópico, esse primeiro ponto, que é solidão, medo e tentação. Vigiai e orai. Quando ouvimos assuntos que vão além da nossa capacidade de entender, nosso coração fica perturbado e nossa mente confusa. Certamente os discípulos ficaram assim, pois não conseguiram acompanhar a batalha. O sono os venceu. Foram dormir. Precisavam aprender o que significa vigiar. O sentido é o de dar estrita atenção a algo, de ser cauteloso, tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Ou seja, comportar-se como um vigia, como alguém que permanece atento, alerta e acordado. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. A tentação e a tempestade dentro de Jesus não cessaram de uma vez. Não passamos nós pela mesma experiência? Quando Deus nos pede uma coisa contra a qual a nossa natureza se rebela, podemos até saber desde o começo que aquilo é a coisa certa, mas as tempestades não cessam simplesmente porque o timoneiro resolve manter a rota. Ou seja, muitas vezes, quando decidimos fazer a vontade de Deus, as tempestades e as tentações parecem aumentar, mas elas não vão durar para sempre. Amém? O que é que nós podemos aprender aqui? Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer naquela situação, mas está difícil. E é aí onde nós temos colocado sempre essa posição de buscar ajuda, ou alguém buscar em mim e você, aquela pessoa que pode ajudar com uma palavra, ajudar com orações. Paulo, a gente vê, eita homem que pedia oração. E muitas vezes a gente tende a resolver só. Não, é um problema entre eu e Deus. Amém. É entre você e Deus, glória a Deus. Mas o que é que impede de você ligar para um grupo de amigos e pedir um reforço em oração? Não deixe que isso pareça ser fraqueza da sua parte. Ah, a irmã está precisando de oração? Porque se a irmã não estiver precisando de oração, eu estou. Se o irmão não estiver precisando de oração, eu estou. Ore por mim. Precisamos buscar reforço. Mas quando a gente tem convicção do que Deus quer que a gente faça, e a gente sabe que está uma luta grande, mas nós vamos fazer, amém. Não precisa expor. Só ligue e peça oração. Porque mesmo aquele conflito, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas está uma luta para mim fazer. O quê? Pedir perdão. Olha uma luta, pedir perdão ao marido. Pedir perdão à esposa, porque maltratou. Não, eu não vou pedir perdão. Eu vou viver algumas horas, algum tempo mais, tentando ser bonzinho. Não, a Bíblia manda que a gente peça perdão, a gente magoou. É luta. Não é? Marido e mulher, uns têm uma prática, magoa, pisa no calo, ô amor, perdoe, me perdoe. Outros não pedem perdão. Prefere viver horas e mais horas pela frente, tentando ser bonzinho,
tentando mostrar que está sendo agradável, para poder ter a desculpa da pessoa porque maltratou, mas não tem a coragem de pedir perdão. Precisamos solucionar isso também. E quando a gente coloca em prática, fica bem mais fácil dizer: amor, me perdoe, eu errei. Mas não, muitas pessoas não querem pedir perdão aos filhos, nem filhos aos pais, os irmãos pedirem perdão, não. Ou fica ali com o coração fechado, e o preço é muito alto, ou quer ser agradável demais, para não dizer a palavra me perdoe, não confessar, eu errei. A gente sabe, quando a pessoa nos magoa, principalmente dentro de casa, e depois ela muda totalmente. Reconhece que errou, mas reconhece para ela. E quer demonstrar para a gente com ações. Não. Porque essa pessoa tende a errar mais brevemente. E quando ela para reconhecer com palavras: me perdoe, amor. Eu estava errado. Eu estava errada, me perdoe. A gente tende a pensar 2 vezes antes de errar de novo. Mas depois de querer ser agradável, é obrigação minha e sua. Ser agradável com a nossa esposa, ser agradável com o marido, fazer o bem, é obrigação. E muitas vezes a gente não está fazendo. E a gente comete um ato, uma falha, aí a gente vai para aquela posição que é obrigação nossa. Ser amável com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Agora errou, precisamos pedir perdão. É um exercício para que a gente não venha a estar cometendo aquelas falhas continuamente. Amém? Eita, saímos um pouquinho aqui, viu? Mas, quando a gente sente que deve falar, estamos concluindo. Então, vigiai e orai. Precisamos estar vigiando e orando. Vamos concluir. Nos 2 sentidos. Tanto em procurar fazer a vontade do Pai, quando a gente tem convicção, ligar para o irmão só para nos fortalecer em oração. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei. Porque Deus mostra, Deus faz a gente sentir. E como o texto diz, não é porque eu e você decidimos fazer a vontade do Pai, pronto, agora cessou. Não. Tem um ditado popular que diz que enquanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Vocês já ouviram isso? Um ditado popular. Enquanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, você está vivendo um momento que você tem que fazer a vontade do Pai. Então, quando você decide obedecer, e você precisa, eu e você precisamos buscar em oração, nos fortalecer e até pedir ajuda de outras pessoas, porque sem a oração a gente não consegue, fica muito mais difícil, sem joelhinho no chão, e sem amigos intercedendo também. Papai, a luta do meu irmão, a luta da minha irmã, ajuda, Senhor. Manda reforço do céu. É por isso que tem os intercessores, mano. E nós precisamos ser intercessores. Precisamos ser pessoas que quando os outros tiverem conflito, o irmão, vou pedir para o irmão orar por mim. O irmão tem uma vida íntegra. A irmã é irmã de oração. Vou pedir ajuda. Precisamos, meus amados. E aí não é porque a gente tem ajuda, porque a gente decide fazer a vontade do Pai. Agora, não. O inimigo fica resistindo ainda um pouco, precisamos estar ali, ó. Convicção, vou fazer a vontade de Deus nessa situação. Oração, peça ajuda. Ele vai se levantar de uma forma até que ele desiste. Quando ele vê nossa convicção, nossa presteza de fazer a vontade de Deus, ele desiste. Amém? Então, que nós vigiemos para, nos momentos de luta, a gente saber. Que se a gente levar pelo menos isso nesta manhã, precisamos saber quando buscar um irmão, uma irmã, uma ajuda. Se a gente vai só pedir oração e pronto. Ou se a gente vai
expor mais alguma coisa da nossa vida, porque a gente está em conflito na decisão. E aí, como o irmão Valéry falou, o obreiro, precisamos saber quem. Não é porque está muito próximo. Às vezes está tão distante da gente. Às vezes está em outro estado. Mas Deus nos direciona. Se a gente estiver em sintonia com o céu, Senhor, preciso de ajuda. Vem à nossa mente. E aí, às vezes por telefone ou pessoalmente, a gente pode desabafar um pouco. E a pessoa ser instrumento de Deus para nos ajudar numa palavra. E que a gente também seja esse instrumento de Deus para levar uma palavra para a pessoa que não está tirando a cruz das costas dela. Amém? Que o Senhor continue a nos ajudar. Ficamos por aqui. No terceiro, concluímos o primeiro ponto. Falamos muito rápido no terceiro subponto, mas nada impede na próxima aula ainda ter uma revisãozinha muito rápida e passar para o segundo ponto, que vai ser: Pai, perdoa-lhes. Que Deus continue a nos ajudar. Em nome de Jesus, nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, que aula maravilhosa. Quando eu sei que Deus falou com muitos aqui nesta manhã. Vamos encerrar. Porém, quero lembrá-los que logo mais à noite, às 18 horas, estaremos aqui com mais um culto. De 18 às 19 e 19h20 às 20h20, com mais um culto para a glória do Senhor. Santa Ceia é só para a semana. Esse é o primeiro final de semana, né? Então, só para a semana será a Santa Ceia do Senhor. Meus amados, vamos ficar de pé para estar orando, finalizando. Quero agradecer a presença de Jairo. Nosso irmão Adja, Deus abençoe, viu? Estava com saudade de vocês. Apareçam, tá bom? Tem alguns irmãos que estão de viagem, aproveitando o feriadão de segunda-feira, né? Mas estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, maravilhoso Pai. Ó Deus poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, estamos assim, Senhor, regozijantes com tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, por tudo que o Senhor tem falado nesta manhã. Ó Pai, nos ajuda a cada dia a estar assim, fazendo a Tua vontade. Nos ajuda a entender melhor, Senhor, a Tua vontade. Ó Deus, faz o Teu querer sobre as nossas vidas e que possamos ter sensibilidade ao Teu Espírito Santo, Senhor, para entender as Tuas palavras. Ó Pai bendito e santo, abençoa o Teu povo, leva-os para vossas casas, debaixo de Tuas mãos sagradas, e dai a cada um deles um restante de tarde abençoado, Deus. Prepara, Senhor, logo mais à noite, um culto recheado com a Tua presença. Ó Deus, todo aquele que chegar, por entrar por estas portas, possam ser abençoados. Pai querido, Pai santo, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque eu sei, Pai, que grandes coisas Tu irás fazer em nosso meio. Tudo isso, Pai, é somente a preparação para que o Senhor tem para fazer em nosso meio. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Nesta manhã, o que eu Te peço, já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do nosso amigo Espírito Santo, sejam sobre cada um de vós, hoje e sempre. Todos digam amém.